todas as nossas vidas. Fala o que tu tens para nós essa noite. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança estão em Deus, grande que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Senhor Deus, fala conosco. A nossa fé está em Ti. Oh, Senhor, nós não temos fé nas coisas, nas pessoas, somente em Ti. Fala conosco, mostra o que Tu tens para nós, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, porque sabemos que ela é melhor que a nossa. Cumprimentamos os amados irmãos em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Nós vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo 10, versículo 10, as seguintes palavras: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Nós queremos falar para vocês hoje não sobre o ladrão, mas sobre a vida abundante que há em Cristo Jesus para todos aqueles que creem e que buscam a Deus através da oração e da palavra. Amados irmãos, queremos meditar nesse texto, porque se nós formos comparar a nossa vida aqui na terra, que tem uma duração de, no máximo, ou um pouco mais até, de 100 anos, com a vida eterna, não há como imaginar, não há como comparar, porque se torna esta vida aqui na terra insignificante, na questão de tempo. Mas a palavra de Deus, ela nos informa, em Romanos, o apóstolo Paulo falando, ele disse que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus falou sobre vida abundante, dizendo eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus estava se referindo nessa vida cristã andando no Espírito, andando na presença de Deus. Então, como ter uma vida abundante em Jesus Cristo? É sobre este tema que nós queremos meditar com vocês nesta hora. Então eu desejo ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida cheia da presença de Deus em minha vida. Andar com Deus. Primeiro eu tenho que entender que tenho que ter uma vida por fé e não por sentimentos. Embora o sentimento faça parte da nossa vida cristã. E é bom, é gostoso sentir a presença de Deus em nossos corações. Porém, não são estes sentimentos que vão reger a minha vida. Há muitos cristãos que vivem dizendo: eu estou sentindo isto, eu estou sentindo aquilo, eu senti a presença de Deus, eu senti a voz do Espírito Santo, eu também já senti a presença de Deus, já ouvi a voz do Espírito Santo muitas vezes, mas eu tenho que andar por fé. Abraão, quando recebeu de Deus a palavra de que ele teria que sair da sua terra, para uma terra que o Senhor Deus o daria, como de fato deu. Era a chamada Canaã. No entanto, Abraão certamente sentiu ali a presença de Deus falando com ele. Mas Deus não disse para Abraão qual seria a terra, onde estava a terra. Ele apenas disse: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te dou. Amados, ele teve que ter fé naquele momento em que Deus falava com ele, e sair, ir adiante, sempre ligado ao Senhor, para poder ouvi-lo e o Senhor então fazer ele entender, quando chegasse naquela terra, que seria aquela terra a terra
doada por Deus a ele. Por isso Abraão é tido como o pai da fé, aquele que acreditou naquilo que Deus estava falando. Então, eu não posso viver por sentimentos, embora os sentimentos existam e muitas vezes nos emocionam, mas eu tenho que viver por fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está dizendo que Ele se agrada daquele que sente sua presença. Ele está dizendo que Deus se agrada daquele homem, daquela pessoa que tem fé, uma fé bíblica, uma fé verdadeira no Senhor. Então, temos que ter uma vida por fé. Então, primeiro, a vida abundante em Cristo Jesus, ela começa pela fé. Simplesmente eu crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a propiciação dos meus pecados e que Jesus Cristo também ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida abundante. Não apenas vida, mas uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de vitórias. É isso que a gente aprende ao estudar a sua palavra. Então, eu convido a você a viver uma vida abundante em Cristo Jesus, tendo fé. É onde tudo se inicia, na fé. Nós precisamos entender também que para ter uma vida abundante, nós precisamos ter uma vida assistida pelo Espírito Santo. João 14, 26 nos informa, nos ensina que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, amados irmãos, nós precisamos ter uma vida contínua em Cristo Jesus, evitando os altos e baixos, mas sempre estar no alto, sob a assistência do Espírito Santo. Então, uma vida abundante, ela é uma vida que tem fé. Nós estamos baseados em fé e não em sentimentos. A vida abundante é uma vida que recebemos a assistência do Espírito Santo no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso viver. Então precisamos entender que Deus tem que estar presente em nossas vidas, não somente na hora do culto, não somente no templo, não somente na hora da minha oração, mas que o Espírito Santo está nos assistindo todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa existência. Então, uma vida assistida pelo Espírito Santo, uma vida em que o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo fala aos nossos corações. O Espírito Santo toca em nossas vidas. O Espírito Santo nos ensina a andar com Deus. Então, vida abundante, ela precisa ter a fé e ter a assistência do Espírito Santo. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar nesta noite, nesse momento, é que uma vida abundante, ela tem que estar submetida à soberania de Deus. Deus, Ele é soberano.
Deus criou os céus e a terra, e tudo que há nos céus, e tudo que há na terra. Deus é soberano sobre todas essas coisas, porque Ele é o Criador. Então, amados, nós precisamos aprender e entender de que a nossa vida tem que estar debaixo da soberania de Deus. Eu tenho ensinado a igreja de que nós não nascemos para fazer a nossa vontade. Deus não nos chamou para nós termos a fé em Jesus Cristo e termos a fé de que somos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nós esperamos o glorioso dia em que vamos adentrar os tabernáculos eternos, ou pela volta de Jesus, ou pelo final desta vida aqui na terra. Nós um dia estaremos por toda a eternidade na glória celestial, na presença de Deus. E esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, continuará sendo soberano por toda a eternidade. Então, amados, uma vida de fé, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida que se submete à vontade de Deus e não à nossa própria vontade, é uma vida abundante. Porque a vontade de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, Ele nos ama, é a melhor coisa que possa existir para nós. Ele tem um plano para cada vida, para cada pessoa, para cada um daqueles que se arrependeram dos seus pecados e se firmaram em Cristo Jesus, sabendo que na cruz Ele perdoou, Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Então Jesus, Ele nos ensina, e a palavra nos ensina, a palavra de Deus, de que Deus é soberano e nós precisamos estar debaixo desta soberania, fazendo a sua vontade. A palavra de Deus nos diz que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo 6,14, 1 Timóteo. Amados, também ele informa no versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 6, aquele que tem ele só a imortalidade, a habitação na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, o poder e sempre eterno. Amém. Hebreus fala, o escritor de Hebreus dizendo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamados por Deus para os sumos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, o que é que está dizendo a Bíblia? Está dizendo que nós devemos ser obedientes a Deus. A santificação, em que a Bíblia fala, nada mais é do que obedecer a Deus, fazer a sua vontade, andar com Ele, estar com Ele, glorificá-lo e tendo a fé de que Deus fez a sua obra completa em nossos corações. E Ele haverá de completá-la quando nós estivermos com Ele por toda a eternidade. E para finalizar esta palavra de hoje, uma vida abundante em Cristo Jesus, ela é uma vida
permanente no corpo de Cristo. O que é que quero dizer com isso? Quero dizer que a vida abundante é uma vida de comunhão. A Bíblia ensina que nós somos igreja do Senhor. E como eu tenho dito, existe somente uma igreja. Existem muitas placas, mas igreja do Senhor existe somente uma. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Então, mas essa igreja de Cristo, ela precisa viver a comunhão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso de uma maneira geral, todos, crentes em Cristo ou não, devemos amar. Mas muito mais o nosso próximo, que é irmão na igreja, no corpo de Cristo. Então precisamos entender que a vida abundante é aquela vida em que nós vivemos em comunhão uns com os outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. É uma vida em que, de corpo, um só corpo em Cristo Jesus. Para concluirmos, verificamos pela palavra de Deus de que os discípulos, os crentes primitivos, da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles eram unânimes na oração. Eles eram unânimes na comunhão. E não tinham problema nenhum no partir do pão, em repartir entre eles o pão. Então, amados, a igreja primitiva é um grande exemplo para nós dessa comunhão, desse viver em Cristo Jesus, da fé, do andar no Espírito, do fazer a vontade de Deus, que é soberano. A igreja primitiva é um grande exemplo. Vida abundante é a vontade de Deus para todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos então encerrar, irmãos, com a oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos falando da Tua palavra, ó Deus, e nós desejamos ter vida abundante. Porque sabemos que a vida abundante em Cristo Jesus é o melhor que pode existir para as nossas vidas que cremos em Ti. Por isso queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, não somente nós que estamos aqui, mas a igreja toda, para que, ó Senhor, possamos viver a vida de Cristo, a vida do Senhor em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, ser testemunhas da fidelidade do Senhor para os nossos corações e da obra do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que tenhamos o desejo da oração, o desejo da leitura da palavra. Que tenhamos, ó Deus amado, vida voltada para Ti. E que possamos crescer, não só em número, mas crescermos principalmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome dele que oramos, agradecidos. Amém.